Conversa de Política, com Elcio Ribeiro. Conversa de Política com Elcio Ribeiro, na linha. Bom dia. Bom dia, Cláudio Dutra. Eu não sei se o senador Plínio já nos ouve, se estiver nos ouvindo, um bom dia para ele. Bom dia ao Luiz, Breno, bom dia a Alisson, bom dia a quem acompanha a CBN. Você está bem? Tudo certo, e por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Olha, eu dou um bom dia especial, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, então já dou bom dia ao André Luiz, que participa também. Os ouvintes da CBN desde cedo estão repercutindo a informação do novo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. A gente já vinha falando sobre isso há um tempo. Saiu a nomeação no Diário Oficial da União, portanto, todos ligados nessa notícia, mas muitos também ligados numa outra notícia em âmbito nacional, que é o que mais se fala hoje no Congresso, que é sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques às sedes dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. E a gente está querendo entender como os nossos parlamentares da bancada do Amazonas em Brasília pensam a CPMI. E por conta disso, eu, Elcio Ribeiro, Ricardo Chaves, conversamos agora com o senador Plínio Valério, do PSDB. Bom dia, senador. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Bom dia, Elcio. Igualmente, senador, muito bom dia para o senhor também. Obrigado por atender o convite da CBN Amazônia. Portanto, os ouvintes da CBN querem saber a sua posição sobre essa CPMI. Da bancada de 11 parlamentares, apenas 3 assinaram o pedido de CPI, o capitão Alberto, deputado federal, e o deputado Fausto, e eu no Senado. Desde o primeiro minuto nós queremos, porque é a única forma que a gente vê de clarear, né, a história que vai ser contada e que vai ficar para o resto da vida aqui no Brasil. A instalação agora é ponto pacífico, o requerimento deve ser lido amanhã, não tem como mais. A divulgação daqueles vídeos já causaram isso, não tem como segurar mais. Agora a briga está se dando internamente, na indicação dos membros. É uma equação matemática que os blocos parlamentares têm direito a isso, aquilo e aquilo. Então essa briga está se dando internamente, que é o que vai determinar o futuro da CPI, se ela vai vingar ou não. Se o governo botar maioria, acaba em pizza. Se não botar maioria, a coisa vai para frente. Então essa é a briga do momento, irmão. E o governo federal está batalhando. Antes não era a favor da CPMI, agora é a favor da CPMI, agora quer colocar a maioria governista nessa CPMI, né, senador? Sim, é exatamente isso. E é um direito, viu? Sim. É uma coisa legítima. Nesse campo, nesse aspecto aí, é legítimo. Boicotar não. Boicotar é desleal. Agora, brigar para botar a maioria dentro da CPMI é uma briga justa, porque segue regras, segue regimento interno. Agora, é antiético pessoas que não assinaram a CPMI querer participar. Isso é meio antiético, mas também não é ilegal. Elcio Ribeiro. Bom dia, senador Plínio. Eu gostaria de saber se o PSDB, seu partido, já sentou para conversar, para saber qual o direcionamento que vai tomar nessa CPMI. Nós temos uma reunião amanhã, Elcio. Eu acho que vai ser tratado esse assunto, a Executiva Nacional reúne amanhã. E nós vamos tratar certamente desse assunto. No que diz respeito a blocos, a gente se junta com outros partidos para ficar bloco grande. Por exemplo, aqui no Senado, nós do PSDB, que somos apenas 3 senadores, estamos no bloco que está o MDB, que está a União, o Podemos, o PS, e o PDT. E até a Rede. Então a gente se junta para poder ter tempo. Agora a briga é interna, mas o PSDB vai ter a posição, nós vamos ser orientados de como participar e nós vamos querer desvendar. O PSDB, eu acho que nesse caso, talvez seja o único partido que não está contaminado pela paixão, né? Nós não somos nem lulistas e nem bolsonaristas. Ricardo Chaves. Para o senhor, bom dia também para o professor Elcio Ribeiro. A gente sabe, né, senador, que desde o início do ano o governo tenta aprovar a questão econômica, a possível reforma tributária. Semana passada anunciou também o arcabouço fiscal. Queria saber a sua avaliação se essa comissão pode atrapalhar os planos do governo na tramitação no Congresso Nacional desses pacotes que são importantes na avaliação do ministro Haddad para finalmente o país
caminhar? Tudo depende da habilidade de quem vai conduzir pela oposição, porque, veja bem, o foco todo está direcionado, as luzes serão destinadas à CPMI. Tanto é que a gente está repensando aí como vai fazer com a CPI das ONGs por enquanto. Pode ser que aproveite o foco, está desviado para um e caminhe internamente aqui, mas a priori, assim, de te responder, eu acho muito difícil alguma coisa caminhar, mas tem que caminhar, porque a CPI vai demorar. E a CPI vai tomar conta do noticiário nacional. Então, vai depender da habilidade dos governistas de fazer andar. O arcabouço fiscal é necessário, embora a maioria discorde dele, e eu discordo, porque apresenta muita despesa, muito imposto, e não apresenta nem só de onde vem, mas como também não corta na própria carne. Mas é um avanço. O governo tem enviado o arcabouço fiscal para cá porque é uma luz, é um norte. Agora a gente tem em que se debruçar, mesmo com crítica, mas tem que se debruçar. Os ouvintes da CBN perguntam, inclusive, senador, sobre como é criada essa comissão parlamentar mista de inquérito e, inclusive, quais são os pré-requisitos relacionados a essa CPMI. Não, a CPMI, toda CPI tem que ter um fato determinado. Né? Tem que ter, no caso aí, bem claro o fato determinado, que foi a invasão aos prédios públicos. Então, isso é um fato determinado que a CPI vai investigar. No nosso caso, da CPI das ONGs, o fato determinado é que as ONGs pegam dinheiro do Fundo Amazônia e não prestam conta. Esse é o fato determinado, não tem como fugir. O primeiro passo para que ela seja oficializada é ler o requerimento. Eu estou fazendo um paralelo com a CPI das ONGs, que é a mesma coisa, sendo que essa é mista. Você apresenta o pedido com mínimo de 27 assinaturas aqui e um mínimo de 2/3 lá na Câmara. E esse requerimento ele tem que ser lido numa sessão do Congresso Nacional, lá, no meu caso, só aqui. Se ele não for lido, não existe a menor possibilidade da CPI. Quando o requerimento é lido, ela existe. Qual é o passo agora? É o presidente enviar aos líderes dos blocos parlamentares pedindo que eles indiquem os membros daquele bloco. Aqui no Senado, vou dar como exemplo, o bloco que o PT comanda tem direito a 4, dos 7 que a gente vai para a CPI das ONGs. O bloco que eu participo, que é o maior, tem direito a 4. O PL a 2 e o PR a 1. E aqui vai ser assim também, só que dobrado. Me parece que serão 12 aqui e 12 lá na Câmara. E está convocado para amanhã, né, no Congresso, uma sessão para abertura dessa comissão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve fazer a leitura do requerimento, atestando a obtenção das assinaturas necessárias e o cumprimento dos requisitos básicos, né, senador? Exatamente, mas ele vai ler, os requisitos básicos foram cumpridos com certeza. Quando ele resolve ler, a não ser que viu a bomba amanhã, né, dizendo que não preenche os requisitos, quer dizer, isso eu não acredito mais. Na realidade, preenche os requisitos sim, porque a exigência legal é 1/3, né, que é assinada por 1/3 aqui, 1/3 lá, e o fato determinado. Ponto. E é um direito da minoria assegurada no regimento interno. Então, não tem por que não ler, não tem por que ter surpresa amanhã dele não ler. Pode ser que adiem de novo a sessão do Congresso, acho muito difícil, porque, como falei lá atrás, a divulgação dos vídeos não tem mais como segurar. O governo agora é obrigado a participar também. Elcio Ribeiro. Olha, eu parabenizo o senador Plínio quando ele enfatiza a importância da CPI, né? E ele coloca que espera que não acabe em pizza. Eu vejo que o trabalho de fiscalização que o parlamento tem que fazer, ele é importantíssimo. E aí eu lembro o seguinte, nós tivemos uma CPI que durou muito, gerou muitos holofotes, como todas as CPIs geram, que foi a CPI da Covid, e até agora, nada. A CPI da Covid chegou a acusar, a direcionar o governo do presidente Bolsonaro em várias práticas ilegais. E aí, senador Plínio, tem como, já existe o Ministério Público analisando os atos antidemocráticos, terroristas, baderneiros e até inocentes talvez estivessem lá naquele meio. Uns golpistas. E aí, tem como esperar algo tão diferente do que ocorreu na CPI da Covid?
Que bom você ter tocado nesse assunto, porque quando se fala em CPI, as pessoas pensam que vai resolver o problema, né? Perfeito. Aí eu vou usar de novo no meu caso. Eu tenho explicado diuturnamente que CPI não manda prender, não arrebenta, não julga e não condena. CPI investiga, tem todo o poder de investigar, tem todo o poder para requisitar documentos, investigação, e essa é a grande vantagem da CPI. Mas no final é apresentado um relatório, como foi feito com a CPI da Covid, recomendando, aí vai para as autoridades, Ministério Público Federal, vai para a Polícia Federal, então você manda esse relatório com recomendações para esses órgãos, e cabe a esses órgãos seguir as recomendações. O que teve no caso aí da CPI da Covid, né? Aquela acusação de genocida e tudo, a Procuradoria-Geral acabou não acatando. Então, essa imagem que se faz de CPI, que vai condenar, arrebentar e mandar prender, não é verdade. Ela investiga com todo o poder investigatório, todo o poder. A gente requisita tudo que é documento, vai a fundo, investiga e apresenta às autoridades competentes o relatório do que a gente pensa e as recomendações que faz, mas ninguém julga e muito menos a gente condena. Ricardo Chaves. Senador, nós tivemos ontem à noite e a publicação hoje pela manhã da confirmação do Bosco Saraiva, ex-deputado federal, como superintendente da SUFRAMA. A gente lembra que essa nomeação foi ventilada, né, falada pelo parlamentar e outros políticos em fevereiro, inclusive depois foi referendada pela bancada do Amazonas. E aí, senador, ela ocorre em meio a essa discussão de aprovações de medidas do governo federal no Congresso. O senhor acha que essa demora está atrelada à demora da falta de articulação do governo federal no Congresso e essa nomeação chega agora para tentar criar uma base maior de Lula no Congresso Nacional? Olha, o Bosco, ele é um dos bons quadros do Solidariedade, do Paulinho da Força. O Paulinho da Força não se elegeu, mas continua com força e tem alguns deputados ainda aqui na Câmara Federal. É um dos aliados do PT. Pode ser que sim, porque quando você usou o termo correto, a bancada referendou. Foi colocado se alguém tinha uma coisa a opor ao Bosco que achava, e a gente referendou por achar que ele é um quadro técnico muito bom, de ter competência para isso. Pode ser que sim. Pode ser que tenha esperado algum acordo, algum acerto. Repito, o Bosco é do Solidariedade, comandado pelo Paulinho da Força. O Bosco é um dos expoentes do Solidariedade. E a nomeação dele, na sua avaliação como novo superintendente da SUFRAMA, é uma questão mais política ou uma questão mais técnica? Olha, o Bosco é um político capacitado. O Bosco já foi vice-governador do Estado, presidente da Câmara Municipal, foi secretário de Segurança, vereador, deputado estadual e deputado federal, e conhece muito bem, é caboclo, daí nós somos caboclos juntos aí, do Amazonas, e conhece muito bem a realidade do Amazonas, da Amazônia e da SUFRAMA. Eu acho que foi uma decisão acertada. Se foi política, mas foi técnica também, é uma decisão bem acertada. Senador Plínio Valério, quero agradecer a sua colaboração por estar aqui na CBN Amazônia, falando desses e outros assuntos. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Um bom dia, um grande abraço a todos aí que participaram. Sempre que chamar, estarei disposto a dar satisfação aí para a nossa população. Um grande abraço, Pai de Cristo a todos. Grande abraço para o senhor, bom dia. Elcio Ribeiro, você permanece com a gente, né? Com certeza. Agradecer a participação do senador Plínio, sempre disposto a nos ouvir. Quero muito a tua avaliação, tua opinião sobre o novo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, agora confirmado no Diário Oficial da União. Olha, eu sintetizo dizendo que eu concordo em totum, literalmente, com o que o senador Plínio colocou em relação ao Bosco Saraiva, né? Já foi vereador, deputado estadual, vice-governador, secretário de Segurança, é alguém que conhece intrinsecamente os meandros do Amazonas e das nossas necessidades. Lembrando que o partido dele, Solidariedade, foi o único partido que se dispôs a entrar com aquela ADI contra a medida, a punhalada que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro deu nas costas do polo industrial no carnaval do ano passado. Então, houve estudo técnico, foi uma ação muito bem elaborada juridicamente, a ponto de conseguirmos eliminar do ministro Alexandre de Moraes, não fazendo, tirando os produtos do polo industrial
daquela punhalada que nos foi dada. Então, Bosco Saraiva conhece tecnicamente o que é necessário e ele tem trânsito político. Eu diria, sabe, Clauson, que a grande dificuldade vai ser ele lutar contra esse discurso que está tendo sobre a reforma tributária. E vamos ver até que ponto o polo industrial vai ser tocado por isso.